Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Encerrando aqui hoje um momento, uma data emblemática, histórica no CREMERS. Os CREMERS mostrando coragem, vanguarda e respeito. Trouxe um tema aqui, a espiritualidade na medicina, a medicina com espiritualidade. Hoje casa superlotado, um tema instigante. Podemos dizer que é uma data histórica, porque era um local refratário a esse assunto de espiritualidade, e hoje traz ao debate e principalmente uma demonstração de respeito e de tolerância e de convivência a outros tipos de pensamentos. Certamente. Eu gostei muito das tuas colocações, Sérgio, é isso mesmo. Porque, na verdade, a gente não pode perder o foco. Lá nosso objetivo principal é oferecer o melhor tratamento possível ao paciente. Curar sempre que possível, mas cuidar sempre, né? E esses conceitos que nós vimos aqui, conceitos baseados em evidências de espiritualidade, vem esse encontro. É melhorar cada vez mais o cuidado ao paciente. Então a gente tratou um assunto de uma forma séria, não foi uma forma mística, uma forma baseada em empirismo, não, baseado em estudos científicos muito bem feitos, muito alimentados, apresentados por médicos, em um assunto que não pode virar tabu. A gente não pode ter tabus dentro da medicina, a gente tem que discutir esses assuntos, e principalmente porque esses assuntos agregam valor e qualidade ao tratamento do paciente. Se eu quiser falar com Deus. Podemos dizer que hoje o CREMERS teve uma conexão com Deus, porque era um local refratário, e hoje ele teve a coragem, a dignidade, a grandeza de trazer esse tema da espiritualidade com a medicina para o debate. Sim, ficamos muito felizes com esse momento, uma oportunidade grandiosa que o CREMERS está oferecendo à comunidade por várias razões. Primeiro, porque ele demonstra abertura por um tema que remete à saúde humana na sua complexidade. Segundo, porque ele está demonstrando que está atualizado com o movimento científico internacional, que está olhando para as questões de espiritualidade e religiosidade da forma adequada, procurando identificar aquilo que tem valor, aquilo que contribui e promove a vida, a saúde, e aquilo que eventualmente pode prejudicar a saúde integral do indivíduo, né? Então, estou muito feliz de ter podido participar hoje e faço votos que essa oportunidade se renove, outros debatedores venham, enfim, e que a gente possa criar uma cultura para discutir um aspecto tão importante da saúde e do bem-estar humano. Se eu quiser falar com Deus. Estamos aqui com a doutora Anaí Fonseca, que é psiquiatra e hoje vai participar da palestra aqui no CREMERS sobre espiritualidade. O que podemos esperar dessa palestra? Porque é um tema hoje que tomou conta de todas as rodas, tanto nos meios acadêmicos, familiares, bares. A espiritualidade, independente de religiosidade, tomou conta do mundo. Exatamente. E graças a Deus, chegou na medicina, como não poderia deixar de ser, porque a espiritualidade, as pesquisas nos últimos 20 anos estão mostrando evidências consistentes que a pessoa mais espiritualizada é uma pessoa mais madura e mais saudável. Então, estamos procurando saúde, todos nós, estamos procurando viver melhor e estamos procurando o significado, o sentido de tudo que acontece na vida da gente, portanto, nós temos que buscar a nossa própria espiritualidade. E essa casa aqui era uma casa refratária a esse tipo de tema. E hoje, com um presidente jovem, uma visão mais pedagógica do CREMERS, parece que aberto a um assunto que tem tomado conta das pessoas, né?
As jovens lideranças estão fazendo história e, graças a Deus, exatamente, nos encaminhando para a boa ciência, né? Que é para a boa medicina, que é de observar todas as questões humanas, considerar elas em busca da saúde. E não quer dizer que tu tenha espiritualidade que tu vai abrir mão da técnica, abrir mão da parte ética. E pelo contrário, até pode acrescentar mais, né? Exatamente, não. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Essa divisão entre religião e ciência é uma divisão que historicamente foi, vamos dizer assim, faz parte do desenvolvimento da consciência do ser humano. E faltou um pouquinho de inteligência. Mas as próprias pesquisas médicas, a própria ciência está trazendo as evidências consistentes da questão da importância da espiritualidade, da dimensão espiritual na vida das pessoas. Então é a própria medicina que está trazendo. E muitas vezes, administrando um remédio num momento de depressão, num momento de crise para suicídio, não é o suficiente, mas com a técnica, um medicamento e uma dose de espiritualidade, às vezes ajuda bastante. Não, as pesquisas mostram correlação positiva com a pessoa, maior espiritualidade e menos depressão e menos risco de suicídio. Obrigado, uma boa palestra. Obrigada. Se eu quiser falar com Deus. Momento histórico aqui no Cremers. Hoje o Cremers, que era um local refratário a um tema espiritualidade na medicina, medicina com espiritualidade. Tenho a honra e o prazer de receber médico, também conselheiro aqui da casa, o Dr. Fabiano Nagel, que é médico intensivista. Um tema que hoje está sendo abordado em todas as profissões e principalmente nas áreas de saúde. Do ponto de vista objetivo, a medicina busca o bem-estar do paciente, seja através da cura ou do alívio do sofrimento. Dissociar a medicina da espiritualidade, na verdade, é um tiro no próprio pé, porque as pessoas intrinsecamente desenvolvem a espiritualidade. Todas as sociedades que evoluíram e que têm registros apresentavam traços de espiritualidade, religiosidade ou ambos. Então a medicina certamente deve abraçar a espiritualidade, a religiosidade como elementos que contribuem, como foi evidenciado aqui hoje, inclusive para a melhora biológica desses pacientes. Por outro lado, a espiritualidade, a religiosidade, também dentro do escopo dos profissionais de saúde, ajuda com que esses profissionais possam interagir de uma maneira mais humana e mais saudável com os pacientes. Seria um exagero hoje dizer que o Cremers teve uma conexão com Deus? Eu preferiria dizer que o Cremers está tendo uma conexão com a sociedade e com as evidências que nos apontam que o cultivo da espiritualidade e da religiosidade são benéficos. Se eu quiser falar com Deus. Estamos hoje aqui no Cremers, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho a honra e o prazer de receber aqui o Dr. César Jeremias, que é endocrinologista, pediatra, que hoje vai participar do ciclo de palestras, que é a espiritualidade na medicina, o que é de evidências. Dr. César, uma honra muito grande ter aqui no programa. Nossa, muito obrigado pelo convite. Como é que eu vou dizer? Esse ambiente espiritual, apesar de um momento do mundo está sofrendo mudanças radicais, um mundo sem fronteiras, mudanças de hábitos em todos os aspectos. Perfeito. Desde o profissional, com a eminência de chegar agora, que já não é mais do futuro, já é algo já do presente, a inteligência artificial, mas as pessoas estão buscando, parece que a importância da espiritualidade, essa evidência está sendo incontestável quase, né? Sim, as pessoas em geral, o profissional de saúde também percebe isso, não só em relação aos seus pacientes, mas em relação à sua própria vida, né? Que há um espaço que ainda é pouco explorado dentro de cada um de nós, que nos remete e nos convida a uma reconexão
com valores diferentes, né? Nós não vamos falar sobre religião hoje, né? As religiões historicamente separaram os homens, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que são recomendadas ou são inspiradas pela maioria das tradições religiosas que fazem parte do seu núcleo, né? Acho que a imensa maioria das tradições religiosas estimulam uma atitude fraterna perante o mundo, estimulam sentimentos de compaixão, de paciência, de tolerância, de autotolerância, de solidariedade, de compromisso com o mundo, né? De respeito, de consideração ao seu corpo, de consideração a tudo que nos cerca, a natureza. Então é essa atitude, né, que nos remete àquele lado transcendente, né, de tentar dar um significado de maior valor ao mundo, ao que nós somos, à existência, a nossa fisiologia, as nossas relações com os nossos pares, com os nossos familiares, né? Então, isso é um núcleo que está na essência de todas as grandes religiões. E o que é importante? Que a ciência está se debruçando sobre isso e está percebendo que é um lado sutil. A vivência da religiosidade e espiritualidade interna é um fator potencialmente promotor de saúde, né? De saúde mental, de saúde psíquica, de saúde orgânica, né? Nós vamos ter oportunidade também de falar um pouquinho sobre algumas práticas que tradicionalmente são preceituadas pelas tradições religiosas, como a prece, a oração e a meditação, que antigamente, né, eram vistas apenas como uma atividade ritualística, né, vinculada à tradição de A ou B. Hoje é uma ferramenta que a gente consegue avaliar que há um impacto expressivo, né, na fisiologia e uma série de mecanismos internos nossos, né, imunidade, neuroplasticidade, mediadores inflamatórios, mediadores de estresse oxidativo, todos os fatores que estão implicados na gênese ou na proteção da imensa maioria das doenças, né? Especialmente as doenças crônicas não transmissíveis, como doença cardiovascular, como as doenças da esfera psiquiátrica, enfim, que estão tomando conta do nosso mundo, estão crescendo muito em termos de importância epidemiológica. E é uma coisa que chama atenção, que quando as pessoas que têm muita fé, independente de religião, elas batem no fundo do poço e voltam. E aquelas que não têm e bate no fundo do poço, quando elas voltam diferente. Você resumiu assim de uma maneira brilhante, porque isso se chama resiliência, né? Capacidade de cair e levantar, né? De se torcer e voltar para o prumo, né? Espiritualidade vivida e vista de uma forma saudável, ela pode promover muito essa capacidade de enfrentamento da gente. Né? A imunidade é uma sensação, eu não estou afirmando nem nada, que as pessoas que têm uma espiritualidade, parece que a imunidade dela nos aspectos de relacionamentos, né, elas se tornam assim umas pessoas com mais imunidade. Eu estou achando que tu andou estudando esse assunto, que o senhor andou lendo alguma coisa interessante sobre esse assunto, mas é isso. Meditação. Ah, que bacana, né? Isso é verdade, né? Tem estudos epidemiológicos mostrando pessoas que têm maior percentual de frequência a cultos religiosos, mas principalmente que vivenciam a busca de significado e propósito nas suas vidas, né? Elas têm menor taxa de marcadores inflamatórios que estão relacionados a uma série de doenças, né? Elas têm maior proteção, como tu disseste, o sistema imunológico. Se eu quiser falar com Deus. Estamos aqui no Cremers, onde o Cremers abriu as portas para um debate, uma discussão sobre espiritualidade na medicina, medicina com espiritualidade, um momento onde o Cremers sempre foi um local refratário e hoje teve a coragem, a dignidade e o respeito para discutir um tema que está sendo mundialmente hoje debatido em todas as áreas da saúde, que é a espiritualidade. Eu tenho o prazer de receber aqui o médico Emanuel Burke. Manuel,
Esse debate aqui, o fundamento dele, eu gostaria que tu falasse sobre... Certo, muito obrigado em primeiro lugar por estar participando disso, pelo convite do Cremers. Realmente é um assunto bastante relevante, a gente chama isso de evidências negligenciadas, porque embora elas estejam de forma presente abundante na academia e na literatura, elas muitas vezes são ignoradas em função de um pressuposto metafísico, né, que foi comprado como realidade última, que é o chamado cientificismo, que tem a pretensão de confundir a si mesmo com ciência, em que tenta explicar a realidade através então do reducionismo a uma única substância que seria a matéria. Esses assuntos complexos, né, que tem justamente sobre que vem no campo da filosofia, né, como o monismo de substância, dualismo, frequentemente não são estudados da maneira como deveriam. Então nós compramos a ideia de que, por exemplo, o cérebro secretamente, a mente como um epifenômeno das redes neurais, enquanto não há nenhuma evidência em relação a isso. Isso não passa de um sistema de crenças, né? A gente sabe que pesquisadores laureados com o Nobel, como Wyder Penfield, que fez vários experimentos com neuroestimulação cerebral, neurocirurgião, né, canadense, e o outro laureado com o Nobel, como o Dr. John Leclerc, professor da Universidade de Melbourne, já falecido, que descobriu as sinapses químicas e por isso foi laureado com tal prêmio, né, acreditam e já se posicionaram em relação que a consciência ela não está no cérebro, mas num outro tipo de modelo, né, que é o cérebro transmissor da consciência, o que foi há muito tempo atrás por Platão, mais ou menos 430 a.C., né, descrito como, então, a caverna platônica, né? Então, o cérebro limita a mente à realidade espaço-temporal. E essa realidade, ela depende, muitas vezes, até do nosso tipo de sentido. Tudo isso é ignorado, a gente parte direto de um pressuposto de que a matéria explica a realidade e que tudo provém da matéria, inclusive o sentimento, o amor, o que a gente chama de qualia, que é a percepção subjetiva das coisas. Enquanto que, na verdade, o que existe é uma intersubjetividade, porque tudo passa pelos filtros sensoriais, né? E que a relação, o espaço-temporal é que é dependente do cérebro, mas a mente está fora do espaço-tempo, né? E esse é um assunto extremamente complexo, mas que permite a gente entender a natureza verdadeira da mente, como não algo reduzido a meros processos bioquímicos aleatórios. E isso tem mudado em relação à compreensão da natureza das coisas, né? Que era ainda compreendido no modelo antigo, atomistas gregos ainda, que não conseguiam entender a realidade a não ser através disso. Na verdade, não todos, né? Os platonistas e outros entendiam dessa outra forma. Descartes também, quando a gente diz, né, que é um dos pais das ciências modernas, né, que sou cartesiano, na verdade Descartes pensava na realidade como sendo duas substâncias, né, substância res extensa para a matéria, res cogitans para o pensamento, mas na verdade ele não foi a intenção provavelmente de separar as duas questões, mas proteger a mente dos ataques da filosofia positivista e outras doutrinas materialistas que estavam crescendo ao lado dele. Como não havia instrumentos ainda para medir essas relações dentro dos modelos, por exemplo, físicos, metafísicos vigentes na época, né, aquilo foi esquecido e se ficou só com resistência, com o mundo material. Hoje, na fronteira do conhecimento, como neuroplasticidade, efeito placebo, efeito psi, experiência de quase morte, meditação, estados alterados de consciência, outros, em que a mente se expande além das fronteiras do cérebro, né? Experiências também com dissociativas, etc. Esse assunto voltou à tona. E sobretudo porque nós ficamos órfãos do determinismo genético ambiental provocado pela crença neodarwinista, né? Então, que diz que nós somos frutos, então, da combinação aleatória dos nossos genes herdados e do ambiente em que vivemos, né? Sem considerar a mente como, então, produtora da realidade, né? Isso é tão nefasto que diz que o livre-arbítrio, por exemplo, é uma ilusão, né? Então a gente não tem responsabilidade e é vítima, né? Então, a combinação de genes e a combinação do ambiente. Na verdade, o que se sabe hoje é que ao invés dos 120 mil pares de genes que acreditavam que se tinha, o projeto Genoma Humano mostrou que temos apenas 23 mil genes. E desses, cerca de 95% não codificam qualquer proteína. Só 5% de 23 mil genes, nós somos quase uma samambaia, quase em termos genéticos, né? Que são, então, decodificados a proteínas. E isso levou à emergência, né, de fatores ambientais, modificadores da estrutura genômica, né, como através de processos epigenéticos que a gente chama de metilação do DNA ou acetilação das histonas, em processos de up-down regulation de genes que manifestam, que pode ser o mecanismo pelo qual então a consciência em nível então não local, né, atua sobre a estrutura biológica. A biologia ainda ficou durante muito tempo antes da
do advento da epigenética, limitada então a uma física do século XIX, né? Esquecendo todos os avanços na compreensão da realidade que a física moderna trouxe em relação à compreensão da relatividade espaço-temporal, da física quântica, do universo quântico, do mundo das partículas subatômicas, né? E tudo isso foi ignorado. E existe, claro, que isso é um assunto bastante controverso, porque a matemática disso é bastante realista, né? E com isso a gente conseguiu, por exemplo, lâmpada fluorescente, computadores com processadores quânticos, isso já mostra que essa matemática é real, né? E ao mesmo tempo existe uma interpretação que é mais filosófica disso, que é a interpretação de von Neumann, que não é aceita por todos os físicos, obviamente, que preferem só se deter aos aspectos matemáticos, que é a interpretação de Copenhague. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar. Estamos hoje aqui no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, onde está acontecendo uma palestra sobre espiritualidade na medicina, o que há de evidências, com a doutora Anne Fonseca, que é psiquiatra, e com o doutor César Jeremia, que é endocrinologista e pediatra. E eu tenho a honra e o prazer de conversar com o presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade. Doutor Eduardo Trindade, estávamos conversando agora recentemente com o doutor César, e havia antes, o conselho era completamente áspero contra a esse tema. E hoje, na nova gestão do CREMERS, o CREMERS abre um leque para debates, para discussões, um tema que tem pautado os grandes centros médicos no mundo. Sem dúvida alguma, né? Todas as faculdades espalhadas pelo mundo, as mais prestigiosas faculdades, estão discutindo esse tema e estão tendo, inclusive, disciplinas sobre espiritualidade na medicina. Então, nós não podíamos deixar de abordar esse tema aqui nas nossas discussões mensais, né? Então, tu pode ver até pelo plateia qualificadíssima presente aqui hoje que isso é um tema que realmente até os mais céticos têm que se inteirar sobre o assunto, né? De uma forma séria, uma forma baseada em evidências. Então, esse é um evento que certamente vai agregar muito valor técnico e científico às discussões médicas aqui do Estado. Estamos falando com o Dr. César e ele durante a entrevista, ele falou sobre que as pessoas com mais espiritualidade, independente de religiosidade, de religião, traziam mais imunidade e se recuperavam mais rápido e melhor. Certamente, certo. A gente tem um resultado empírico, a gente vê aquelas pessoas que têm uma espiritualidade mais elevada, que a gente pode dizer assim, que estão com uma autoestima boa, normalmente tem melhor resultado cirúrgico tratando doenças da mesma complexidade. Então, certamente, esse evento vem a esse encontro, né? Talvez trazer respostas sobre isso. Agora, esse é um novo CREMERS, que, chegando aí o doutor Tiago Duarte aqui também, doutor Tiago Duarte aqui, o tema espiritualidade hoje aqui, nós estamos conversando, o CREMERS, o antigo CREMERS, ou antes do CREMERS, não tratava de um tema que hoje está em voga e aberto hoje para mais um enfoque, né? Sem dúvida nenhuma, é um termo que é um tempo em que o médico cada vez mais tem que estar aberto à questão da sua espiritualidade, da espiritualidade das pessoas, das famílias, sem nunca perder a boa técnica médica, mas aberto e procurar entender que isso também faz parte do tratamento do paciente. Conversei aqui com o doutor, vou liberar o presidente, vou falar aqui, doutor Tiago, espiritualidade hoje tem sido um tema muito forte na medicina, porque ela tem auxiliado muito a medicina, né? Sem dúvida, ela é terapêutica, ela tem o condão de poder ajudar no tratamento do paciente para que ele encontre uma melhora do seu estado de saúde. Muitas vezes um medicamento não resolve uma crise aguda de depressão, de suicídio, e às vezes a espiritualidade vem e administra, ajuda e acalma, né? Ajuda muito, ajuda. E faz com que ele esteja integrado e em sintonia com o seu tempo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz
tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar